a maior apreensão de crack e de cocaína que já ocorreu em Arcos. Nós vimos aqui 700 ampolas, conhecidas como pipetas de cocaínas apreendidas, coisa que nunca havia ocorrido na cidade. Quilos de crack, pedras, inúmeras pedras de crack, maconha. E teve uma outra também que era um tijolo, parecia uma rapadura de maconha enorme. Apreensões nunca antes feitas em Arcos. Então, esse trabalho de dizer que assola talvez seria uma expressão não muito adequada, porque realmente nós temos a droga em todo o mundo. Sim. Em todo o mundo. Sempre digo isso. Se nós olharmos a situação da droga como uma atividade que deve ser combatida pela polícia, nós vamos fracassar. Nós temos que ter o combate ao tráfico e ao uso de entorpecente como um dever de casa de todo cidadão. Começando o pai de família para educar o seu filho. Porque se a droga está assolando uma comunidade, é porque nós estamos falhando como pais. Como educador, né? Como educadores, como pessoas que colaboram. Então, o que eu digo é o seguinte: quantas vezes eu liguei para a polícia denunciando o tráfico de droga na minha vizinhança? Eu liguei 10 vezes, ótimo. Mas tem pessoas que talvez nunca tenham participado. Então, aí já começamos a perder a briga, começamos a perder a batalha. A droga só pode ser combatida se nós formarmos uma mentalidade não consumidora. Não consumidora. Você já viu quantas pessoas hoje você viu vendendo fita cassete aqui na praça, em Arcos? Nenhuma. Quantas pessoas você viu hoje vendendo fita de vídeo cassete aqui em Arcos? Nenhum. Sabe por quê, Jaime? Porque não existe consumidor. Justamente. Não existe consumidor de fita cassete mais. Então não tem vendedor. Aqueles senhores simpáticos com aquela pasta preta, quadrada, que vendia fita, abria aquilo ali no passeio, vendia, ia de loja em loja. As lojas hoje não vendem mais fita cassete. Então por quê? Porque não existe consumidor. Então, os grandes países, as grandes potências mundiais ainda esbarram no problema do tráfico de droga. E olha que a educação em alguns países está muito mais evoluída do que no Brasil. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa. Nós temos que educar os nossos filhos, dar a nossa colaboração. Porque a prisão, não existe prisão perpétua, não existe pena de morte no Brasil. A prisão do traficante é um remédio. E isso nós estamos fazendo no dia a dia, que pode ser visto aí no Portal Arcos. O número de prisões nunca se prendeu tanto por tráfico de drogas em Arcos como nos últimos 2 anos. Nunca se prendeu a quantidade de droga que apreendeu no ano de 2011. Armas de fogo. Nunca se apreendeu tanta arma de fogo em Arcos como nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. Por quê? O combate está sendo feito, o nosso dever de casa vem sendo feito, apesar das dificuldades. Mas, se nós olharmos a questão das drogas como uma obrigação, uma responsabilidade, um dever único e exclusivo da polícia, nós estaremos fracassados. Sem dúvida. Nós temos que ver a droga como um dever de casa de todo cidadão. Prevenir e reprimir o uso indiscriminado da droga deve ser um dever de casa nosso, como cidadãos, e não só como polícia. Então, perdoe o nome... inclusive, o Clésio está respondendo aqui, ó, está dizendo que, de fato, ele exagerou um pouco, e parabenizando o senhor eu tenho certeza que o Clésio concorda comigo nesse sentido, porque a primeira educação que nós recebemos é dentro de casa. Aí alguém pode perguntar, mas e quem não tem pai, não tem mãe, é criado à margem da sociedade? Aí sim, nós precisamos das entidades assistenciais. Nós precisamos aí do poder público para acolher uma política voltada para acolher essas pessoas e mostrar que o caminho não é esse. E aquelas pessoas que, porventura, se enveredaram por esse caminho, nós temos que buscá-la de volta. Temos que ter um local onde essas pessoas possam ser acolhidas, amparadas. Muitas vezes eu sou procurado na delegacia por mães que querem o meu filho quer se tratar. Como que eu faço, delegado? Eu quero levar meu filho para um tratamento, eu não tenho dinheiro.
Como que eu faço? Eu tenho que encaminhar essa pessoa para assistente social na prefeitura, e a prefeitura às vezes não está preparada, talvez não tenha recurso suficiente, o governo federal precisa repassar recursos para o governo estadual repassar para o municipal, e nós abraçarmos a causa como seres humanos, como chefes de família, como cidadãos e como autoridades. Como autoridades, eu estou com a consciência tranquila que a gente está fazendo muito mais do que os recursos nos possibilitam. Agora, como cidadão, às vezes, a gente ainda vê ainda alguma omissão, às vezes um desencontro de informação. E o Clésio, eu tenho certeza que o Clésio é uma pessoa que está preocupada, deve ser um colaborador, deve ser uma pessoa que participa, e é dessas pessoas como o Clésio, que nós precisamos no nosso time para controlar a situação das drogas. Sem dúvida, participa bastante. O Clésio é participante do grupo Política Arcos, não sei se o senhor conhece, no Facebook, e é uma pessoa que está sempre ali manifestando, dando sua contribuição e discutindo os assuntos. Esse cidadão é que faz a diferença. É esse cidadão que nos motiva a trabalhar, que faz o nosso sangue aquecer nas veias, porque ele dá um problema e participa e quer a solução. Isso. E aí porque a crítica esvaziada, a crítica vazia, essa desestimula. Mas uma crítica construtiva, um questionamento e uma busca de solução é que nos faz crescer como profissionais e como cidadãos, Jaime. Isso aí, muito bem. Parabéns aí, Clésio. Obrigado aí pela sua participação. Pessoas dessa forma e pedir a todos que estão acompanhando a gente que observar qualquer coisa suspeita no seu vizinho, na sua rua, próximo da sua casa ou em qualquer lugar, sempre acione a Polícia Militar ou a Polícia Civil, porque nós temos um trabalho muito bom aqui em Arcos das Polícias e que para todas as denúncias tem havido resposta. Exatamente. Então, isso é muito importante. E quero abrir. Se quiser até deixar já o telefone da delegacia. Eu quero abrir. Nós temos um telefone imediato, que pode ser o 190. Nós temos o 2084 durante o dia. E nós temos o 3322-2656, 24 horas também centralizado em Formiga. E nós temos o 181, que é o disco de denúncia integrada, aquela pessoa que não quer se identificar, não precisa se identificar. Nenhum desses precisa. Mas o 181, ele é uma ligação criptografada, e se a pessoa se identificar, o atendente é obrigado a desligar e pedir que ela ligue novamente. Ela não pode identificar. Se por um acaso, algum equívoco, a pessoa se identificar, o atendente vai informar: olha, nós vamos desligar, e só ela liga novamente, porque eu não posso saber o seu nome. Então, e as ligações são criptografadas, ninguém consegue ter acesso a essas informações, a não ser os órgãos responsáveis, os destinatários da informação. Abrindo parênteses, Jaime, eu gostaria até de dizer que, em relação ao trabalho da Polícia Militar e a corroboração do trabalho da Polícia Militar pela Polícia Civil, ou seja, a ratificação da prisão em flagrante aqui em Arcos, pelo menos, eu posso dizer, pelo menos nesse período que estamos à frente da delegacia, tem um índice maior do que todas as cidades da 7ª RISP. Assim como nós tivemos a queda da criminalidade, o melhor resultado da 7ª RISP, de 51 cidades, também a prisão em flagrante, nós batemos recordes aqui em Arcos. Então, se existe a informação e a Polícia Militar levou aquela pessoa, ela vai ser presa. A não ser que falta algum requisito legal. Ela pode não ser presa naquele momento, mas vai responder o processo e vai ser presa posteriormente. Mas as respostas dadas aqui em Arcos estão acima da média de toda a região. Isso também é um motivo de satisfação para a gente. Isso aí até para explicar para o pessoal, da minha forma de entender, talvez a questão que o doutor está dizendo é o seguinte: por exemplo, a gente já teve notícia de pessoas que foram presas com X pedras de crack, vamos dizer 10 pedras de crack, e o delegado que estava lá de plantão naquele momento não fez o flagrante da pessoa como tráfico, enxergou aquilo como uso. E eu já acompanhei, posso dizer, testemunhar, já acompanhei o doutor Irineu dar flagrante com muito menos quantidade. Por quê? Porque haviam outros elementos. E no fechar, unindo todo aquele contexto, caracterizava o tráfico de drogas. Seria isso que você está Exatamente, exatamente, Jaime. A Lei 11.343, que é a lei que define o crime de tráfico de drogas, a circunstância para se entender se uma pessoa é usuária ou traficante, não é só a quantidade. A quantidade é um dos requisitos. Sim.
as circunstâncias, os antecedentes, a forma em que foi apreendida a droga, o local, a participação de outras pessoas, o histórico, o desenrolar da ocorrência, todo é um conjunto de elementos que leva o delegado a decidir para o tráfico ou para o uso. É claro que a quantidade da droga é de peso. É uma decisão, ela tem um poder de decisão maior do que os outros elementos. Mas, às vezes, isoladamente considerado, 10 pedras de crack a pessoa pode ter comprado para usar, não necessariamente para vender. E isso é demonstrado através da oitiva do policial, das testemunhas, da apreensão de outros objetos. Então, às vezes, mas 10 pedras de crack foi liberado, o outro com 2 pedras foi preso. Por quê? Não é só a quantidade. A quantidade é um dos elementos que motivam a decisão do delegado. Isso é muito importante, né? Porque depois o processo, na hora que o inquérito for apresentado para o juiz, isso vai terminar num crime, né? Numa prisão, ou como vamos dizer assim, numa pena, né? Uma penalidade. Exatamente. Ou não, né? Ou não. Então não adianta fazer um inquérito. Não adianta querer forçar. Não adianta querer forçar. Nós temos que trabalhar no estrito cumprimento da lei. Nós temos que cumprir a lei. Nós não somos justiceiros, não há como fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Nós temos um ordenamento jurídico, um Estado democrático de direito. Né? O investigado ele tem os seus direitos assegurados e garantidos por nós. Então, nós temos que seguir a lei. E a lei, às vezes, ela nos dá essa dificuldade de interpretação e naquele momento rápido da prisão em flagrante nós não temos condições de decidir. E na dúvida nós temos que liberar a pessoa. Na dúvida nós temos que liberar às vezes, porque nós não podemos fazer prisões temerárias. Então, mas digo que casos de tráfico de droga, onde o condutor, às vezes, leva e a pessoa é liberada com determinada quantidade de droga, aqui em Arcos é quase zero. Posso dizer que é quase zero essa possibilidade. Isso não tem ocorrido aqui nos últimos anos. Mas aí, isso aí, eu até posso atribuir ao trabalho que é feito pelos policiais militares, né? Que realmente, quando da prisão, eles são minuciosos e buscam outros elementos para juntar. Exatamente. Quem comanda um monte de coisinhas, bota lá na mesa. Exatamente. Quem comanda o trabalho ali, seja o policial militar, o policial rodoviário, o investigador de polícia, né, o policial florestal, ele tem que ser cuidadoso e eles têm sido feitos dessa forma, tem sido feito de levar cuidadosos, levando aquelas minúcias para que o delegado que está lá no seu gabinete, já com a situação mais fria, naquela decisão rápida ali, ele tem elementos para decidir, não, realmente se trata de um traficante, vai para a cadeia. Então, isso é muito importante, esse carinho do policial ao tratar a situação delicada, como é o tráfico de drogas. Isso mesmo. Aproveitar e mandar um abraço aí para o pessoal que está acompanhando, já está mandando bastante pergunta ali. Mandar um abraço para o Tadeu Nunes. Tadeu, obrigado aí pela sua participação, daqui a pouquinho vou fazer a sua pergunta. O Dimas, o grande Mr. Dimas, está acompanhando a gente. Dimas já participou conosco aqui do videochat, agora está lá na casa dele, tomando seu Red Label, né, seu esquinho, sua cervejinha gelada. É um marajá, né? Pode dizer assim, é um marajá. E também o Roberto está mandando a pergunta. A pergunta do Roberto é um tanto quanto assim, eu diria até forte, mas ele trata da questão de policiais violentos, policiais que às vezes aproveitam de algumas pessoas e partem para alguma violência contra o cidadão. O que o senhor acha disso? Ele está perguntando o que o senhor acha a respeito desse tipo de policiais. Que às vezes a gente vê isso na televisão e pode ser até que aconteça alguns aqui, mas que a população, né, tem observado, não seria isso. Bom, já o trabalho da polícia, principalmente da polícia ostensiva, preventiva, no caso da polícia militar, é o trabalho de choque, o trabalho no calor dos fatos, como dissemos aqui agora há pouco. O que acontece? E pode acontecer? Pode. Não é a regra, pode acontecer algum caso de excesso, pode, mas esses policiais são investigados e punidos. Eles respondem a uma sindicância feita pelo comando da corporação, eles respondem a processo criminal caso excedam essa situação. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, toda pessoa presa alegar o excesso do policial como matéria de defesa.
Matéria de defesa, sempre que o policial agrediu, que o policial foi violento, foi truculento. É uma profissão de choque, é uma situação de choque. Firmeza não pode ser confundido com violência. Porque nós sabemos muito bem que o policial é o poder do Estado. O Estado, ele está ali para mostrar a sua força, pelo menos para conter os ânimos naquele momento. Passado aquele momento, nós temos a situação da razão e apuração, provas, o X, o Y e o Z. Não há como fugir do processo legal. Se o policial excedeu, ele responde certamente. Ele tem que cumprir a mesma lei que o cidadão que está do outro lado tem que cumprir. Então, e para isso é importante frisar, né, doutor, que existe a ouvidoria de polícia. Existe a ouvidoria de polícia e existe o Ministério Público, que é responsável pela fiscalização do trabalho externo, a fiscalização externa do trabalho policial, né? A promotora, os promotores sempre pedem informações de fatos ocorridos, sempre pedem investigações, instalação de inquérito, e é apurado o inquérito, constatado qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade, o policial é punido. Ele é punido tanto criminalmente como administrativamente. Aqui em Arcos já aconteceu? Já. Não vou dizer que não aconteceu, já aconteceu, já depois da minha... depois que assumi a delegacia, já aconteceu casos onde houve apuração de fatos, ou houve inquérito, mas o inquérito é para isso, é para esclarecer se realmente aconteceu excesso, se foi um excesso culposo, se foi um acidente, tudo o que aconteceu. Mas eu deixo bem frisado aqui que o trabalho do policial ele é pautado pela lei e o policial sabe disso. Então, ele sabe que vai ter uma fiscalização posterior. Então, se ele fizer, ele vai assumir. Mas, pelo menos no dia a dia aqui, pelo menos nós não temos recebido mais esse tipo de reclamação. A situação está bem tranquila. E os fatos que nós recebemos, nós tomamos as providências que a lei determina. Isso é importante, muito importante. E a pessoa que se sentir lesada durante uma abordagem deve realmente procurar conversar com um profissional da área, com uma orientação de um profissional, de um advogado, de uma pessoa que tenha conhecimento jurídico para explicar a situação para ela, e ela querendo e se sentindo realmente como uma pessoa que foi vítima de qualquer situação dessa, procurar os meios legais para resolver. E outra coisa que eu sempre gosto de frisar é que nós não podemos, uma conduta isolada, às vezes, num momento, por uma pessoa, não pode macular o trabalho de uma corporação inteira. Seria uma injustiça muito grande nós julgarmos uma corporação por 1 ou 2, 3 fatos isolados. Sem dúvida. Então, vamos lá fazer a pergunta aqui do Dimas. Dimas, o Dimas está perguntando a respeito das visitas, ele disse ali, do encarcerado, que seria o preso, né? Como que fica o critério de escolha para definir as pessoas que podem visitar um preso. Então ele está dizendo se existe um critério, se a pessoa se é em primeiro lugar a esposa, se for solteiro, se é a mãe, o pai, como que é essa ordem, né, de pessoas do vínculo familiar ou até amigos que poderiam estar visitando o preso lá na cadeia hoje. Como que se define esse critério? Jaime, a questão da cadeia pública ela é sempre complexa e sempre traumática. O fato de ter uma pessoa encarcerada já é traumático para os familiares. E isso já causa um constrangimento que eu posso ficar aqui a noite inteira falando para os telespectadores que nós não vamos conseguir chegar a uma conclusão. Mas nós temos que agir com bom senso. Existe a legislação, que é a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais, ela traça o perfil da cadeia pública. Ela define o que é cadeia pública, como funciona, de que forma funciona. Temos as legislações infraconstitucionais, no caso a Lei de Execução Penal, e temos as legislações estaduais também, e temos um procedimento operacional padrão. Quem pode visitar o preso? Ascendente, descendente, irmão, cônjuge, é isso? Aí vai pai, filho, esposo, esposa, irmão. O que acontece? Nós temos um procedimento, 2 pessoas por preso. Se nós temos cada visita. Por cada dia de visita. Se nós temos 100 presos, nós temos 100 pessoas dentro da cadeia. Se dos 100 presos, 50 receberem 3 visitantes, nós teremos 150 pessoas. Com mais 100 presos, teremos 250 pessoas lá dentro. Nós comprometemos a segurança. Nós não podemos comprometer a segurança do estabelecimento, nem dos presos, nem dos familiares, nem dos policiais e dos agentes que lá trabalham. Então, é tudo uma questão de bom senso. Então, nós começamos a dar prioridade, preferência
para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho. Se não tiver ninguém que preenche nessas condições, aí sim, vamos começar a abrir a exceção. Aí já vai o poder discricionário do delegado de polícia, enquanto diretor da cadeia pública. Aí nós podemos abrir para um primo, para um amigo, para um vizinho, já que ele não recebe visita dos pais, nem de irmão, nem de filho, nem de esposa, ou marido, o que acontece? Nós começamos a abrir exceções, permitimos primos, amigos, patrão, ex-patrão, colega de trabalho, que vai para ver o que se precisa de alguma coisa, a gente sempre está autorizando essas pessoas. Tudo isso tem que ser conversado Tem que ser conversado, feito um requerimento, a pessoa tem que juntar um atestado de antecedentes, comprovante de residência, xerox dos documentos. Então, o agente de segurança penitenciária vai tomar as precauções lá, quando do ingresso na cadeia pública. Então, a ordem, ela não é rígida, ela fica a critério do administrador. Então, se o pai e a mãe chega um tio, vai entrar o pai e a mãe. Agora, se a mãe abriu mão, não, eu deixo o tio visitar hoje, eu volto no sábado que vem. É isso que tem que ser feito. O bom senso. Cada dia vai fazendo um rodízio de visitantes. Agora, todo mundo querer entrar num dia só, não tem como. É impossível porque não há como dar segurança para essas pessoas. O número, ele é limitado. É 2, no máximo, no caso de filhos menores, nós admitimos 3 pessoas. Mas no caso de filhos menores. Porque é até 2 visitantes por vez. E vai fazendo o rodízio de visitantes. Entendi. Aí, isso lá hoje acontece no pátio, né? No pátio, aos sábados no pátio. No pátio. Exatamente. O horário é às 14? Começa, né, às 14 horas até às 17 horas. E hoje tem um fluxo grande de visitantes? Tem, nós temos um fluxo grande de visitantes. Nós precisamos controlar, porque a primeira coisa é a segurança do detento. Nós estamos trabalhando, sempre visando a segurança do detento, dos policiais que trabalham lá, dos agentes penitenciários e também dos visitantes. Nós não podemos comprometer a segurança. E nós sabemos que a aglomeração exagerada compromete a segurança. E hoje, por exemplo, todas as pessoas que vão visitar vão passar por revista minuciosa. Vão passar para revista minuciosa. Não há caso como... de mulheres, já temos um... Nós já temos agente feminino, conseguimos a lotação. Era um problema que a gente tinha, nós conseguimos a lotação de uma agente feminina. E nós temos também o apoio da equipe de Lagoa da Prata, da penitenciária do Presídio de Lagoa da Prata, que aos sábados nos dá um apoio na visita também, assim como a Polícia Militar também nos dá o apoio. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, vou ler aqui a mensagem do jornalista Tadeu Nunes. Tadeu, obrigado aí pela sua participação. Ele está dizendo que é lamentável em Arcos ver as polícias civil e militar trabalhando, cumprindo as leis de trânsito. Aí vai tocar num assunto que eu gostaria da gente tocar. E a administração pública andando na contramão. Está dizendo que veículos são recolhidos por infração e a prefeitura depois retira as placas, como já aconteceu algumas vezes, né? Tivemos esses fatos aí. Está parabenizando o senhor pela coragem e está dizendo que sem medo de errar é o delegado mais profissional, mais honesto e imparcial que a Polícia Civil de Arcos já teve em toda a sua história. Parabenizando o senhor, continua colocando aí a sua juventude, seu talento a serviço da sociedade. Essa é a mensagem do jornalista Tadeu, lá da Rádio Cidade, que é um grande companheiro nosso. Mas ele está jogando essa questão do trânsito. Essa questão do trânsito ela é muito complexa aqui em Arcos, né, doutor? Tem essas questões de placas, que coloca a placa, depois muda de ideia, não coloca a placa. Isso é porque não se fez ainda um estudo detalhado com um profissional para poder realmente regulamentar o trânsito? Bom, Jaime, agradeço primeiramente o elogio do Tadeu. Eu acho que o elogio é sempre bom ouvir. O reconhecimento é um motivador, é quase que um tônico para o nosso trabalho. Isso é muito importante. Agradeço a manifestação do Tadeu, vejo que sincera, oportuna, sem demagogia, até porque é uma pessoa sincera, até por demais. A gente vê no dia a dia lá da rádio, já fiz com ele alguns trabalhos lá também. Inclusive, um dos trabalhos que nós fizemos lá na rádio foi justamente sobre a questão do trânsito. Veja bem, Jaime, a questão da regulamentação do trânsito compete à União, o Código de Trânsito Brasileiro, e temos o CONTRAN e o DENATRAN, que estabelece tudo o que se deve cumprir no que se refere a trânsito. Agora, cabe ao Poder Executivo a sinalização.
o estudo do tráfego, o estudo de tráfego de uma cidade, a sinalização, parada, estacionamento, local proibido, isso cabe ao poder público, no caso aqui, ao município. A partir daquela sinalização feita pelo município, o policial vai fiscalizar de acordo com o que o município fizer. Então, eu não posso, muitas pessoas, às vezes, desinformadas, cobram, doutor Ineu, só poderia determinar que se coloque uma placa aqui em tal lugar. Eu vou explicar a pessoa, falo, olha, eu posso fazer para você um ofício solicitando ao prefeito que submeta ao seu secretário a questão para ser analisada, mas eu não posso determinar, porque não compete, eu estaria invadindo a atribuição que não é minha. Então, a atribuição é do Poder Executivo, de regulamentar o trânsito. É necessário em Arcos, já disse algumas vezes, cobrei do prefeito algumas ações e fui atendido a questão do semáforo, dos 2 semáforos no Pulo do Gato e no Teixeirinha, melhorou muito. Você acha que melhorou? Melhorou muito, existem prós e contras. Sim. Se nós olharmos os contras, teremos 1000 contras, mas se for olharmos os prós, teremos muitos prós, talvez muito mais do que os contras. Eu acho que melhorou. É uma situação, precisa resolver aquela questão do retorno à esquerda, sim, aquela situação precisa ser resolvida, mas é implementar. Mas já se pode atravessar a rodovia com segurança. Isso aí nós não tínhamos. Ah, mas o retorno à esquerda, no Pulo do Gato, já está resolvido. Podemos pegar à direita, sentido São Judas, e retornar para atravessar no Pulo do Gato. Resolvendo essa situação no posto Teixeirinha, está resolvido. Melhorou? Melhorou. Solicitamos do prefeito também algumas faixas que fosse pintado a sinalização na horizontal também, o que foi feito na maioria dos locais onde nós sugerimos, foi feito aí o trabalho de pintura das faixas. Mas é necessário, Jaime, que seja feito um projeto e um estudo de tráfego. Esse trabalho chama estudo de tráfego. É necessário se medir quantos veículos passam no local, hora, dia, noturno, horário de pico, tudo. É preciso fazer um estudo para que se regulamente o trânsito naquele local. As rotatórias, por exemplo, corrigir esse erro que existe nas rotatórias, placa de pare em todos os sentidos, todos param. E aí, quem tem a preferência? Quem tem a preferência? Se todos têm que parar. É uma medida de segurança colocando as placas? Mas aí, a partir do momento que todo mundo parou, aí começa um problema. A preferência é do veículo que está à direita ou não? Todos foram obrigados a parar? Quem avançou? Isso às vezes dificulta. Então nós temos que resolver o problema das rotatórias. E o cidadão tem que entender também que a rotatória, a preferência de quem está contornando a rotatória, desde que não exista sinalização falando o contrário. Uhum. Então a situação aqui da Magalhães Pinto e da Getúlio Vargas, a situação da... Onde que tem aquela confluência ali. Isso. Aquela situação ali, eu tenho percebido que às 5 da tarde, 11, meio-dia, 8 da manhã e principalmente o sábado, antes do almoço, no horário, o pessoal quer aproveitar aquele comércio de sábado, todo mundo está folgado, quer resolver alguma coisa, pagar alguma conta, fazer alguma compra. Eu tenho visto a dificuldade do fluxo de veículos nesses locais, então é preciso fazer um projeto e desviar um pouco, jogar o fluxo de veículos para alguma rota alternativa e forçar o cidadão a usar mais as avenidas sanitárias. Força o cidadão a pegar o anel, digamos que a sanitária seria um anel, seria a nossa via expressa. Uhum. Então, forçando o cidadão a tomar esse caminho mais longo, mas que vai ser mais rápido, nós teríamos uma possibilidade de desafogar o trânsito no centro da cidade. Arcos cresceu. O centro é o centro. Não tem como alargar rua, não tem como abrir mais rua, não tem como mudar, às vezes, o sentido do trânsito. Nós temos que educar o motorista. Todo mundo tem que ter paciência, tolerância, respeitar as leis de trânsito e o poder público poderá, fazendo esse projeto, transformar algumas ruas em mão única, aumentar o número de ruas com mão única para que o trânsito possa fluir de maneira mais rápida, mais segura. Isso aí é um trabalho que tem que ser feito, é a longo prazo, mas já se iniciou e eu acredito que principalmente o prefeito, os vereadores, o pessoal da prefeitura que estiver nos assistindo, certamente vai entender o que eu estou falando. Não dá para resolver tudo de uma vez só, mas
cada ação incisiva em determinado ponto vai amenizando a situação. Porque, Jaime, a vida em sociedade ela tem que ser estribada na tolerância, cada um tem que ceder um pouco, não dá para se exigir 100% do seu direito, porque 100% do seu direito começa a invadir o meu direito e nós precisamos, todos temos os veículos, hoje o número de veículos hoje é uma coisa fora do comum. Hoje então, nós temos mais de 17 mil veículos. Mais de 17 mil veículos emplacados em Arcos. Então o que acontece? Essa situação é uma situação caótica que nós precisamos colaborar para que se resolva. Porque a crítica, eu acabei de dizer, a crítica vazia não leva a lugar nenhum. O Tadeu tem razão, o Tadeu já fez um trabalho comigo na rádio sobre essa questão do trânsito, e a única maneira de melhorar isso aí é um trabalho do Poder Executivo com a sinalização e melhoria das vias e, ao mesmo tempo, que o condutor seja educado e respeite a lei de trânsito. Esse trânsito, da forma como está, ele acaba contribuindo para uma situação que seria a dos acidentes, né? Hoje há uma situação até bastante complicada com relação ao acidente de trânsito. Se a gente acompanhar os boletins de ocorrência todos os dias, igual a gente acompanha, a gente vê que é difícil passar um dia sem ter pelo menos um pequeno acidente, né? Então, isso mostra que o trânsito precisa de ações, né? Então, nem sempre são acidentes graves, né? Às vezes só danos materiais, mas que gera prejuízo. Gera prejuízo, é necessário o deslocamento de uma viatura, de um registro de uma ocorrência. Então, isso tem um custo social. Né? Isso tem um custo. Eu atribuo isso não só ao excesso de veículo, mas eu acho que o motorista de Arcos é mal educado para dirigir o trânsito. O motorista de Arcos, ele pega o volante, ele esquece tudo que ele aprendeu na autoescola e sai fazendo as suas próprias leis. Você não observa ninguém esperar a pessoa atravessar uma faixa de pedestre, é muito raro isso acontecer. Quando você vê uma pessoa parar na faixa de pedestre para esperar um cidadão, as pessoas que estão na esquina olham assim assustadas. E eu já presenciei isso. Então, assim, falta também um pouco igual você falou, de colaboração do cidadão e de educação. Exatamente. A educação é tudo, né, Jaime? A educação é tudo. Veja bem, se eu estou no meu veículo, confortavelmente, no meu veículo, a caminho do trabalho, não tem porquê o estresse, não tem porquê a pressa. Para que se chegue no horário, tem que sair mais cedo. Não tem como, eu acabei de dizer, as ruas do centro de Arcos, não tem como mudar. Não adianta buzinar, não adianta querer passar por cima do coitado do pedestre que está atravessando na faixa. Não adianta bater, amassar, dano material, dano pessoal, seguros. Isso vai inflacionando o seguro automotivo da nossa área. Você sabe que reflete, né? Você sabe que isso reflete. As seguradoras tendem a aumentar o valor do prêmio do seguro de Arcos, por quê? Em razão da estatística. Às vezes o cidadão não tem essa consciência que o preço que ele paga do seguro está diretamente relacionado com o número de acidentes que ocorrem na cidade. Então nós temos sim investimentos nas vias, na sinalização, na pavimentação, no estudo de tráfego, mas também a educação. Acredito que 90% a educação vai resolver. Vai resolver, né? Sem dúvida. O Tadeu está comentando aqui com o Dimas. Dimas, está podendo aí tomando Red Label na segunda-feira, né? Isso é muito bacana, essa brincadeira. Tem uma pessoa aqui, doutor, que está falando a respeito de uma senhora que estaria marcando lugares na fila para visita na cadeia. Você tem conhecimento disso? Cobrando para marcar lugar na fila para visita. Tem essa possibilidade? Olha, acredito que não, Jaime, mas nada impede que a gente dê uma averiguada na situação.